Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, Humash, quinta parte da Parashat Shoftim, Dvarim, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 14. Terminou de falar a proibição de ouvir qualquer superstição e seguir conselho de magos e videntes pagãos. E segue dizendo aqui: pois essas nações que você está dando a eles, a adivinhadores e a magos eles escutam, mas tu, não é esse o destino que o Eterno teu Deus te deu, pois ele mantém canais de comunicação, mantendo o seu espírito de profecia sobre pessoas do teu povo e a comunicação como sumo sacerdote através das letras da joia Roshen, que fica no peito do sumo sacerdote, que é um instrumento de profecia. Então, saiba que sempre que precisar, o Eterno vai erguer para ti um profeta do teu meio, um dos teus irmãos, similar a mim, assim diz Moisés. Sempre terá um profeta que for necessário, sempre que Deus quiser te comunicar algo, vai ser erguido um profeta que nem eu, e a ele você deverá ouvir. Quando eu for morrer, vai vir outro profeta, e se ele vai morrer, vai vir outro profeta, sempre que for necessário. Tudo como tu pediste do Eterno em Sinai, no dia da grande reunião, dizendo: não aguento mais ouvir diretamente a voz do Eterno meu Deus e esse grande fogo enxergar, pois estou temendo morrer. Quer dizer, que o natural é que uma pessoa que vê Deus morre. Então, e o povo ali em Sinai viu e não aguentou a visão, como vimos ultimamente até no Tânia de ontem, que o povo que estava em Sinai, sua alma esvaiu, e Deus tinha que revivê-los novamente. E depois eles pediram a Moisés: por favor, não queremos ver mais, aceitamos tua representação, tu veja e nós repassa. E ele falou isso a Deus, e Deus disse a mim, diz Moisés, eles estavam falando bem, e por temor à grandeza de Deus. Por isso, Deus diz: eu sempre erguerei para eles um profeta no meio dos seus irmãos, como você, Moisés, colocarei minhas palavras na boca dele, e ele dirá a eles tudo que eu lhes ordenarei. Mas jamais Deus vai dizer para alguém, se anunciar profeta, aí a profecia vai vir para o seu irmão. É direto com o profeta e ele que testemunha a palavra divina. E aquele homem que não obedecerá minhas palavras, que o profeta fala em meu nome, eu, Deus, irei cobrar dele. Aqui você vê que a pessoa que transgride ordem profética é punida na mão de Deus. Somente o profeta que irá, somente a pessoa, na verdade, somente o profeta falso, aquele que irá se perverter, falando em meu nome, diz Deus, falando em nome de Deus, aquilo que não lhe disse, seja aquilo que Deus nunca falou para ninguém, seja aquilo que Deus falou para outro, e ele está se passando pelo profeta, assim como aquele que fala em nome de outros deuses, que não existem, e ele tem a ousadia de falar como se eles estivessem lhe profetizando, será morto aquele profeta falso no tribunal, na forca, ele é enforcado. Então temos aqui 3 que o tribunal mata. Aquele que descobrimos que se disse profeta e não houve profecia, Deus não falou com ele nada, ou que está, digamos assim, interpretando a profeta do outro, então não foi a ele que foi dito, ele não é a pessoa que a palavra chegou para ele, e aquele que profetiza em nome de idolatria. Agora tem 3 que Deus é que cobra deles: o profeta que contém a profecia e não a divulga, Deus ordena divulgar e não divulga, aquele que transgride a ordem profética, e o próprio profeta que transgride a ordem profética que ele mesmo transmite. Esses 3 são cobrados por Deus. Como diz o versículo 19, eu cobrarei dele. E agora diz assim: vocês futuramente irão ter dúvidas, vocês irão dizer no coração: como saberemos qual é a palavra que o Eterno não falou?
acontecerá na época de Jeremias. Ele vai dar profecia de destruição e vai chegar a Hananiah e falar profecia de reconstrução, de paz. E um dos dois estão profetizando duas coisas contrárias. E tu irás ter dúvida no coração. Quem é que é o verdadeiro profeta? Aquilo que o profeta fala em nome de Deus e não virá acontecer. Esta é a palavra que o Eterno não disse. E o profeta disse aquilo com perversidade. Não tema suas palavras. E você deverá matar ele. Então, como falamos antes, quem fala uma profecia que não veio de Deus, ele é condenado à morte enforcado. E outro caminho de saber que não é o nome de Deus, uma pessoa que veio cancelar uma lei que Moisés nos trouxe para sempre. Então tem regra de profecia. Se o profeta faz uma profecia que Deus anunciou que não vai vir dele, todo o nosso sistema de profecia se baseia na crença nas palavras de Moisés. E ele já nos deu regras. São coisas que Deus jamais ordenará fazer idolatria, jamais falar uma coisa futura de uma forma que garante que vai acontecer. Às vezes tem profecias que dizem assim, se você vai fazer tal coisa, eu vou te dar tal coisa, tá bom? Então aquilo está condicional. Mas se tem uma previsão, uma aula de Pitágoras diz, dá para identificar pela linguagem. Às vezes tem profecias, linguagem de passado. Deus diz, veja como eu já fiz tal coisa. E não aconteceu ainda. Já fiz, quer dizer assim, já está decidido, já está acontecido. No grau acima do tempo, aquilo já aconteceu. Irreversível, não é condicional. Então, se isso for uma coisa má, Deus ainda pode, uma coisa benigna, em linguagem de passado, não poderá ser revertida. Uma coisa má, basicamente, sempre é condicional. Se Deus quer punir, não vai nos informar se já está decidido. Na verdade, tem aqui uma diferença um pouco entre o Rambam e o Maharal, um pouco mais profundo. O Rambam, ele diferencia entre assim, uma coisa boa tem que acontecer, uma coisa má está sendo avisada para nós corrigirmos nossos atos, então ela vai ser impedida ou reduzida. Acaba que o profeta que fala uma coisa ruim, isso não aconteceu, não é falso. Ele falou uma coisa boa e não aconteceu, ele é falso e tem que ser morto no tribunal. O Maharal diz que é a linguagem de passado e futuro. Talvez dá para juntar os dois e dizer que somente uma coisa benigna em linguagem de passado é aquela que Deus já decidiu de trazer o benefício e não voltar atrás. E se não aconteceu, o profeta é falso. Agora, se for uma linguagem condicional e tudo que é uma profecia de destruição, pelo Maharal talvez seria sempre condicional também. Acaba que, se não acontecer toda aquela punição, não quer dizer que o profeta é mau, é falso. Capaz que o povo fez chuva e o decreto foi revogado ou reduzido. Agora sim, o profeta tem o poder de remover uma lei provisoriamente, mas somente se ele é conhecido como justo completo, que nem Elias fez no Monte Carmelo, que fez oferendas fora do templo, que é uma coisa que o indivíduo qualquer não poderia ter feito. Ele tinha uma permissão provisória, mas nenhum profeta pode remover leis para sempre, pois quem trouxe as leis é Moshe Rabbeinu. O papel dos profetas não é mexer nas leis, e sim dar ordens de como agir diante das situações. Ou de não temer, não temam, vou lhes proteger, vou lhes resgatar. Então, manter a consciência das coisas que vai estar no que nós estejamos conscientes. Mas não mexer nas leis. No máximo, tirar uma lei provisoriamente. Agora vem outra lei. Quando a Eterno irá eliminar as nações que o Eterno Deus vai estar dando a você, as suas terras, e você herdará a eles, e habitará em suas cidades e suas casas.
separe 3 cidades dentro de sua terra que o Eterno te dá, e prepare as estradas, e divide o território da tua terra que o Eterno vai te dar, divide em 3 partes, e te dá uma cidade em cada parte, em cada região. Que a distância entre uma para outra seja a mesma coisa, para que a distância máxima para uma cidade de refúgio não seja mais que uma certa distância definida. E você virá para fugir ali, nessas cidades separadas, com todo assassino que matou alguém com algo, com descuido. Tem 3 tipos de assassinos. O proposital não tem refúgio, pode ser condenado no tribunal, e se não tem prova suficiente, ainda assim os parentes dele podem o matar. Os vingadores podem, os parentes irritados podem se vingar dele e não serão cobrados, se for proposital. Aquele que uma morte ocorreu através dele numa coisa que não foi descuido, foi realmente um acidente, ninguém pode agredir ele, o tribunal absolve completamente. Mas tem aquele que é um descuido, não é proposital, mas tinha que se cuidar e não se cuidou. Esse aqui, o tribunal não condena, mas o parente irritado poderá agredi-lo se encontrá-lo fora do território protegido. Então ele tem que se abrigar na cidade de refúgio. E essa é a lei do profeta, do assassino que fugirá ali para se manter vivo. Aquele que feria a vida do seu semelhante, sem consciência, sem odiá-lo de ontem e de anteontem, sem planejamento. Como, por exemplo, aquele que vem junto com o seu semelhante na floresta para cortar lenha, e sua mão está baixando o machado para cortar a árvore, e soltou o ferro do cabo, ou soltou um pedaço de madeira grande que ele estava, soltou-se da madeira da árvore e atingiu o seu semelhante e matou o semelhante. Isso aqui é um descuido, tinha que se afastar. Então ele deverá fugir a uma dessas cidades para viver e se resgatar da mão do vingador, pois se irá persegui-lo o vingador, chama aqui Goel Adam, o resgatador do sangue. O vingador irá, o parente que vai querer vingar-se do assassino. No momento de seu coração se esquentar com raiva e alcançar ele num caminho longo, e vai matá-lo. E esse parente vingador, isso é uma ameaça para o assassino. Esse assassino não deveria, essa pessoa que matou, não deveria morrer. Não é condenado à morte, porque ele não tinha ódio e não tinha planejamento anterior para fazer essa morte. Por isso, estou lhe ordenando preparar 3 cidades que estejam numa distância viável para qualquer assassino não proposital ter onde se refugiar. E naquela cidade, se vai vir um parente, ele vai ser cobrado. Se o parente mata ele fora, o parente não acontece com ele nada. Mas se o parente entra na cidade de refúgio e mata ali, ele será cobrado como assassino. Digamos que seja um tempo, na verdade. Essa pessoa, sem querer, acabou adquirindo inimigos mortais. Os parentes do morto. E daqui a pouco um deles perde a cabeça e ele vai ser agredido. Então, Deus definiu que ele tem um local protegido, deslocado da sua habitação anterior, e os vizinhos dali, os parentes que podem se irritar, vão ter pelo menos um tempo para se acalmar, vão ter que fazer se fossem vingar, não vai ser uma coisa imediata. Aqui se trata, na verdade, contra o instinto deles de vingança imediata. Assim parece. Por isso eu te ordeno separar 3 cidades para ti. Agora diz assim: na época de Abraão, Deus prometeu dar a terra de 10 nações. Quando entraram Israel com Josué, conquistaram apenas 7 nações. E tem mais 3 nações, Edom, Moab e Amon, também apelidados Kinik, Nezir e Kadmoni, que futuramente iremos receber. Deus ainda não cumpriu essa promessa. E é um dos motivos que esperamos Mashiach chegar, para Deus fazer nós podemos fazer para Ele o pleno serviço com todas as mitzvot que não temos hoje como praticar, e Ele vai nos trazer todas as suas promessas até a última, inclusive aquelas que ainda não cumpriu. Então, quando o Eterno irá expandir
o teu território que prometeu aos seus antepassados, e vai te dar toda a terra que ele falou dar aos teus antepassados. Será quando você irá cumprir toda essa lei e praticar aquilo que ele ordenou hoje, amar o teu Deus, e conduzir-se em seus caminhos todos os dias. Então Deus vai te beneficiar com um território maior ainda. Então tu deverás acrescentar mais 3 cidades de refúgio, além daquelas primeiras 3. No total vai ter 6. Então vai ser 9 cidades, na verdade. 3 entre o mar e o Jordão, 3 entre o Jordão e o fim do território da tribo de Reuven, Gad e Menashe, onde foi território de Sihon e Og, e mais 3 no território que iremos receber, que vai ser de lá até o rio Eufrates, o Oriente Médio adentro, que pertencerá ao povo de Israel, por promessa divina aos patriarcas. E assim não será derramado um sangue inocente dentro da tua terra que o Eterno te dá como herança. E não vai trazer a ti uma condenação de um assassinato proibido. Uma vingança imprópria pode acabar se tornando não vai ser uma mancha individual sobre o vingador, talvez, porque ele estava irritado, mas o povo tem que se organizar de uma forma que pessoas que perdem a cabeça não vão ter acesso a prejudicar pessoas inocentes. Inclusive um assassino não proposital como esse é considerado inocente para esse efeito. Agora sim, se terá um homem que odeia o seu semelhante e ele produz uma emboscada para ele, e levanta e fere a sua alma e mata ele, e esse homem se ele for pretender fugir para uma dessas cidades, o tribunal, os sábios da sua cidade, devem enviar guardas que vão retirar ele da cidade de refúgio, entregar ele na mão do vingador, para que ele sim seja morto. Esse aqui é o assassino proposital que planejou o crime hediondo. Teu olho não deverá compadecer-se dele, e deverás eliminar a situação de despejar sangue inocente no meio de Israel, e assim você passará bem. Aqui você vê a pessoa que transgride o ódio, o mau instinto vai conduzir ele depois para um pecado pior ainda, é um assassinato, despejar sangue inocente. E matar um assassino não é uma coisa que é maligna, não vai dizer assim, já morreu um, vai matar mais um, então esse argumento não é válido. Enquanto vive uma pessoa condenada, isso aqui traz uma condenação para todo o povo que está sendo conivente com sua vida, com seu ato. Até aqui o Chumash dessa quinta-feira.